Mano, o Casemiro e os torcedores do Vasco ficaram revoltados com o jogo contra o Corinthians. Vamos dar uma olhada. Falar do Vasco do Carille é chover molhado, cara. Porque o Vasco, quando o torcedor do Vasco viu a escalação... Então, o que rolou? Assim, eu vou falar por mim, tá? Eu não falo pelo torcedor do Vasco. Eu vou falar por mim. Sai a escalação. Aí você tem um time reserva. Quando você vê o time reserva do Vasco, Lloyd Augusto, titular... Pô, assim, máximo respeito ao Lloyd, mas, poxa, a qualidade dele não me agrada. Você pensa assim, pô, irmão, o Vasco largou. Se o Vasco largou, eu vou largar também, pô. Porque assim, eu sou otário. Não é. Não, porra, meu irmão. Quer dizer, um pouco. Você vê, o Vasco vai jogar com o time reserva contra o Corinthians. Na arena. Na arena. Eu vou falar, pô, bicho, eu vou sentar aqui pra ver o jogo. Porque eu sou otário. E eu sou otário, sentei pra ver. Cara, nem o Galvão chegou pra ver o jogo. A merda tava tão desenhada que nem o Galvão veio ver, bicho. É uma guru de maluco, pô. O problema não é perder. Porque se você vira pro torcedor do Vasco e fala assim, torcedor do Vasco, o Vasco vai perder pro Corinthians. Você vai virar e falar assim, não, na arena, puta, que merda. Mas o Vasco não vence do Corinthians em São Paulo desde 2007. Então não é uma novidade pro torcedor do Vasco. O torcedor do Vasco que fica revoltado com essa notícia, ele tá por fora do que tá acontecendo. Só que o problema não é perder pro Corinthians, é a forma como perde. Se você vira pro torcedor do Vasco e fala assim, o Vasco vai empatar com o Melgar lá na altitude, você vai virar e falar assim, tá, é um jogo duro, na altitude e tal. Mas como é que é a forma que o Vasco perdeu? É fazendo 3-1 de novo o técnico se acovardando, chamando o Melgar pra cima e tomando empate? Aí já não compensa, irmão. Aí já não tá legal. Porque assim, a forma como o Vasco joga os jogos e cede os resultados é o que irrita o torcedor. Porque, me desculpa, eu tento ser ao máximo não ser clubista aqui. O time do Vasco não é uma merda. O time do Vasco não é uma merda. O time do Vasco pode ser abaixo como o Pedrinho falou, o Vasco tá entre os 8 melhores. Não tá. Não tá. Você não precisa mentir pro torcedor. Mas também tá longe, também... tá entre os 8 Exatamente. Os 4 piores. Não tá entre os 4 piores. Não tá entre os 4 piores. Você realmente acha que não precisa de reforços? Sim, não preciso. Concordo com o presidente, foi o oitavo melhor elenco? O Vasco ia perder esse jogo com o titular ou com o time reserva, né? Verdade é essa, pô. Tá perdendo há 13 anos, ia perder mais um. Então pelo menos descansou os caras. Descansou. Agora, o que me impressionou no jogo do Vasco, e que pra mim, mais uma vez, é motivo de demissão do Fábio Carille, tá ligado? Não só isso, mas mais coisa. Corintianos do chat. Gente, o Corinthians hoje jogou de sacanagem contra o Vasco, mano. O Corinthians, ele andou em campo. Andou. Se você olha a partida sério, assiste sério o jogo, o Corinthians jogou de sacanagem, mano. De sacanagem. Os jogadores do Corinthians estavam de sacanagem na partida. O Carrijo, no primeiro tempo, ele não se deu o trabalho de correr mais do que 10 km por hora. O Carrijo, ele só andou na faixa direita do campo, dominava, olhava, parava, pensava em 10 paradas, entregava um passe. Aí parava, andava, olhava, passe. Aí parava, olhava, cruzamento, gol do Corinthians. Mano, os caras não se esforçaram, viado. Juro, eu fiquei incrédulo, mano. Porque o Vasco, diante de toda a sua limitação no jogo de hoje, um time reserva que, tipo assim, não tinha como competir mesmo, era um time ruim em campo, e bota ruim nisso, tá ligado? Meu irmão, os caras jogaram de sacanagem, velho. E o jogar de sacanagem do Corinthians, pô, culminou em 5 gols, 2 anulados, e no Vasco que levou perigo só quando o Vegete entrou em campo, pra cabeçar a bola na trave. Só. Pra mim, já passou o tempo de ser rua no Carille, né? Para além de algumas atuações individuais que, assim, honestamente, jogadores eu já perdi totalmente a paciência, né? Com todo o respeito. Eu tô no momento de transição, né? Transição de achar o João Vitor maluco pra achar o João Vitor um jogador horroroso. Eu tô nesse momento de transição, assim. Porque ele tem lapsos de bom zagueiro e tem lapsos de um horrível. Isso me incomoda. Porque às vezes ele é bom zagueiro e às vezes ele é um horroroso. E hoje ele foi um horroroso em campo. Impressionante, parecia um pateta. Não só ele, né? O Jair não se mostrou em nenhum momento competitivo, com condição de competir em Série A de Brasileirão hoje. O Jair fez um jogo hoje e me colocou uma dúvida se ele é capaz de jogar em alto nível na Série A do Brasileirão. Atuações lamentáveis. Pô, o Lloyd é... Rapaz, o Lloyd é... O Lloyd é o Lloyd, cara. Pra não ser mais elegante aqui, o Lloyd é o Lloyd mesmo. É um troço... Mas não é pra isso também não, né? Eu não acho que é pra esse desespero, tipo assim, vamos cair na segunda rodada. Não, esquece, não é pra isso não. Não é pra tanto.
é pra mais uma vez fazer aquele campeonato que eu previ pra vocês. E não vai passar distante do 11º pro 14º lugar. É isso aí. Esse é o campeonato do Vasco. Entre o 11º e o 15º. Acabou. Então, será? Eu tenho certeza. Então, é ter calma, mas cobrar mudança, tá ligado? O problema é, até quando vai ficar o Fábio Carille? Esse é o problema, porque o Fábio Carille é muito ruim, mano. Eu já tinha falado isso antes, o time do Corinthians do meio pra frente tem muito repertório, tem jogadores de muita qualidade. Tem o Yuri Alberto, que pra mim eu já falei é jogador pra ir pra Europa. Claro que o torcedor do Corinthians vai querer que ele fique, eu tô falando que ele tem potencial pra jogar na Europa. Assim, é muito fácil fazer gol no Vasco, é ridículo. É ridículo. Tipo, o Vasco traz um treinador que teoricamente é conhecido por ser um cara que ajeita a defesa. E desde que ele chegou, a defesa do Vasco só piora. Além da janela tenebrosa que o Vasco fez, gastou 10 milhões no Lloyd, antes já tinha gastado 10 milhões no Jean Davi, antes mais 10 milhões no Maxime. Enfim, não consegue contratar um zagueiro. Trouxe o Lemos, que ficou 2 anos pra estrear aí, é uma incógnita. O João Vitor custou mais de 30 milhões, não joga porra nenhuma. Outros jogadores que o Vasco contratou pra defesa, tipo assim... Um jogava no Juventude. Rapaziada, não tá fácil pros vascaínos não, porque realmente esse time tá muito fraco. Pô, assim, já tinha sido o Palmeiras, mas não tinha tido tempo tipo, pra jogar. Aí o outro já tinha jogado no Cruzeiro, mas também não tinha sido lá aquelas coisas. E aí a única posição, não que o time do Vasco seja uma seleção, né? Muito pelo contrário, talvez seja uma seleção, só que negativa. Escolheram os piores, tá ligado? Só que a zaga consegue ser o pior dentro do time do Vasco, que é ruim, e o Vasco não contrata pra zaga. É um negócio desesperador. Vou falar logo, pra mim, pode ficar puto. Não ia mudar nada no jogo, na minha visão, o Corinthians ia atropelar do mesmo jeito, com ou sem esse gol. São 17 anos que o Vasco não ganha do Corinthians lá. Porra, joga igual o vagabundo. E, enfim, não ia mudar nada. Mas pra mim foi mão nesse lance. Pra mim ele não tá com a mão colada no corpo e ele faz um movimento, ainda que pequeno. Mas, enfim, o Vasco ia tomar uma goleada de qualquer jeito. O Daronco ainda anulou 2 gols e ainda assim o Vasco tomou goleada. Moleque, é inacreditável, né, mano? Olha o João Vitor. Olha o João Vitor. O que eu vou fazer com o time desse? Olha o João Vitor. Custou quase 40 milhões esse cidadão, mano. Tem o toque, mas porra, moleque, olha o gol que o Vasco ia tomando, mano. Olha o gol que o Vasco ia tomando, é um negócio inacreditável, mano. Parece um time amador, mano. Parece que botaram a 5ª série pra jogar contra o Corinthians, viado. Que loucura é essa, mano? Mano, não teve nenhum momento que eu acreditei que o Vasco pudesse fazer alguma coisa nesse jogo, velho. Quando anulou esse gol, eu falei, tá, beleza. Acho que dá pra não tomar uma goleada. Ah, mas aí, pô, tem vascaíno que fica puto. Ah, você tá diminuindo o Vasco. Irmão, sou eu que tô diminuindo? Eu tô diminuindo. Entendi. Pô, tenho 23 anos, paga a porra de sócio torcedor. Quando tô no Rio, vou a todos os jogos. Pô, compro o barulho do time na porra toda. E eu que tô diminuindo, por falar que o time é uma merda. Misericórdia, mano. Mano, só faltou o Memphis cagar na cabeça dos jogadores do Vasco. Enfim, rapaziada, tá aí os torcedores do Vasco bastante frustrados com o jogo, e eu entendo essa frustração deles, porque, primeiro, o Carille foi com o time reserva, mas não deu pra entender muito bem esse time reserva, porque os caras são reserva, e aí eles não querem jogar, parece que eles não queriam dar o sangue, a vida no jogo, e assim, os caras parecia que já tinha perdido, já começaram o jogo e já tava perdendo de 5-0, mas não, tava 0-0, e os caras são reserva, e eles não querem mostrar que eles podem ser um eventual titular do time, simplesmente largaram mão do jogo e deram de mão beijada pro Corinthians, e aí o Corinthians com força máxima. Foi um jogo muito tranquilo, a dupla Memphis e Yuri Alberto deu muito certo, o Coronado não jogou muito bem, mas mesmo assim ele conseguiu entrar ali no jogo, também teve outros pontos, o Carrijo, apesar de não ser o melhor jogo dele, deu o cruzamento pro Memphis, que depois resultou no gol do Yuri Alberto, então o Corinthians ficou muito encaixado, e eu acho que esse time do Corinthians tem tudo para brigar pelo Brasileiro e também na Copa do Brasil. Eu não sei muito se vai ir bem na Copa Sul-Americana, acabou oscilando no primeiro jogo, então provavelmente nos próximos jogos já vai entrar mais concentrado na Sul-Americana, e eu acredito que se entrar dessa forma que jogou contra o Vasco, se continuar jogando com esse time titular, depois vai voltar o Garra, também tem tudo para brigar pelas 3 competições. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!